Direto da redação. O Tribunal de Justiça do Rio negou habeas corpus da defesa do vereador Dr. Jairinho e de Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel Medeiros, garoto de 4 anos, morto no último dia 8 de março. A decisão é do desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. Vamos à reportagem. Dia 8 de março, na decisão, o desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal, destacou que a prisão temporária é cabível e prevista em lei quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e que seria um contrassenso cogitar a substituição por medidas cautelares diversas que somente se aplicam em caso de prisão preventiva. De acordo com o desembargador, ainda há diligências do inquérito em andamento impondo a manutenção da prisão temporária. O casal preso na última quinta-feira é acusado pela polícia da morte do menino Henri Borel Medeiros, filho de Monique. Os dois afirmaram que são inocentes e sustentam a versão de que encontraram Henri desacordado após ele ter caído da cama. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Eu estou assim intrigado com esse caso, porque ontem eu ouvi uma entrevista do avô desse garoto, do pai da Monique, ele dizendo acreditar na inocência da filha da Monique e do genro, né, do padrasto da criança, o vereador Jairinho. Isso contrariando tudo o que aponta os laudos, a perícia foi realizada e que aponta o seguinte, que o menino foi espancado. Então eu não sei com que base esse senhor, eu não sei o que leva esse senhor a defender intransigentemente essa tese. Agora há um fato novo também após o depoimento da babá do Henri Borel, ontem, na 16ª Delegacia de Polícia na Barra da Tijuca. Dias após narrar em tempo real a Monique Medeiros, a mãe do garoto, uma sessão de violência do médico e vereador Dr. Jairinho ao menino Henri Borel. Em novo depoimento ontem, a polícia, a babá disse o seguinte, que relatou sobre o episódio de chutes e bandas. Bandas, você sabe o que é uma banda que você dá numa pessoa, né? Você chegar, dar um bandão, um pontapé e o cara virar uma cambalhota e cair. Então ele fez isso, a criança, ela narrou isso, que estava acontecendo isso com a criança de 4 anos. Falou isso com a avó materna da criança, segundo ela relatou isso no depoimento. Ela relatou isso à professora Rosângela Medeiros da Costa e Silva, que é a mãe da Monique. E nada foi feito, né? E em novo depoimento, que foi prestado ontem, essa funcionária disse ter contado tudo para a idosa. E que, no momento, a avó da criança ficou assustada com o que ouvira. Tainá, que é a babá, ela admitiu ter mentido em seu primeiro depoimento por medo de Dr. Jairinho. E contou também que presenciou pelo menos 3 agressões contra a criança. E ontem o programa de jornalismo da TV Globo mostrou cenas inéditas do menino mancando, supostamente após sofrer agressões do padrasto. Nós temos essa imagem aí, não temos? Vamos reproduzir essa imagem. Olha ali o menino caminhando, para você que acompanha na tela. O garoto está mancando dentro de casa com um telefonezinho celular. Solta a imagem, solta o vídeo, o áudio. Estava desde o início do ano. Tudo começou em janeiro, quando Monique e Jairinho foram morar juntos no apartamento do condomínio Majestic na Barra. No dia 24 de janeiro, Monique posta essa foto do que seria uma família feliz. E diz, Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé e sonho em realidade. A mãe de Henri vivia o que parecia ser um sonho. Numa conversa com o pai do menino, Leniel Borel, Monique diz que depois da separação estava sem dinheiro. Sozinha, eu não consigo proporcionar a mesma vida que ele tinha. Estava sem dinheiro para nada. Agora estou tendo a oportunidade de dar uma vida melhor a ele, de matricular ele numa escola boa e cara. No fim de janeiro, Henri diz ao pai sobre os supostos abraços de Jairinho, que machucariam. Leniel fala com Monique. A mãe diz, ele ainda confunde a realidade. O que ele falou sobre o abraço apertado é porque estava sentido, pois é ele que pede abraço apertado.
Se quiser, procuramos um psicólogo juntos, diz Leniel. 4 de fevereiro. Henri tem a primeira de 5 sessões com a psicóloga. No dia 12 de fevereiro, uma conversa entre a babá Tainá e Monique revela que Jairinho se trancou com Henri no quarto e que ele saiu machucado. Naquele dia, o menino falou que sentia dor na cabeça e saiu mancando. Foi nessa conversa, aliás, que a babá enviou a Monique Medeiros o vídeo de Henri mancando. Nele, o menino aparece de cueca e chinelos e com seu brinquedo preferido na mão, o telefone. No dia seguinte, 13 de fevereiro, Henri foi levado ao hospital. O menino deu entrada no Hospital Real Dor, em Bangu. A senha da pediatria mostra que ele chegou no hospital ao meio-dia. Monique relatou que o filho caiu da cama no dia anterior, por volta das 5 horas. Exatamente na mesma hora em que a babá relatava as supostas agressões. Segundo o relato da mãe, Henri acordou com dor local de claudicação, sem febre ou outros sintomas. O documento registra ainda a dor à mobilidade e diz claudicando a deambulação, ou seja, estava mancando. Ninguém contou à polícia sobre esta ida ao hospital no dia 13. Nem a babá, nem Monique e nem Jairinho. 18 de fevereiro. 5 dias depois de levar Henri ao hospital em Bangu, Monique conversou com uma prima pediatra. A troca de mensagens foi publicada hoje no jornal O Globo. Henri está com medo excessivo de tudo. Tem um medo intenso de perder os avós. Está tendo um sofrimento significativo e prejuízos importantes nas relações sociais, influenciando no rendimento escolar e na dinâmica familiar. Monique também diz, quando vê Jairinho, ele chega a vomitar e tremer. E conta que Henri fala que está com sono, quer dormir e não olha para Jairinho. A mãe do menino também relata que Henri nunca dormiu sozinho, mas que antes ficava no quarto esperando Monique e Jairinho irem ao banheiro ou levarem um lanche, mas que agora se recusa a ficar sozinho. Está sempre prostrado, olhando para baixo, além de ter noites inquietas, com muitos pesadelos e acordando o tempo inteiro, segundo Monique. Ela também diz, chora o dia todo. Ao ex-marido, nesse mesmo dia, Monique diz que Henri está com saudade do pai. Diz que ele foi bem na escola e ficou feliz. 25 de fevereiro. Monique diz a Leniel que a psicóloga achou o menino ótimo, que Henri brincou bastante, explorou o espaço e que não queria ir embora. Disse ainda que o menino dormiu bem, sem pesadelos. 3 de março, Henri participa de sua última sessão de terapia. A polícia tenta esclarecer por que motivo, apesar de todos os sinais de sofrimento dados pelo Henri, nem a mãe dele, Monique Medeiros, nem a babá Tainá Oliveira Ferreira tomaram providências para afastar a criança de Dr. Jairinho. No domingo, 7 de março, o menino não queria voltar para a casa da mãe. Olha, é um negócio que, por mais que a gente tente buscar explicação, busque assim, entender isso, ninguém consegue entender, porque é um caso tão nebuloso, tão estranho. O que me surpreende agora, o João Gabriel, é saber que a avó da criança foi omissa, a mãe da criança foi omissa e que o avô da criança, eu vi essa reportagem ontem, nessa reportagem mesmo aparece aí, eu peço ao Júlio que localize aí o trecho em que o avô da criança fala. Ele parece acreditar que o Jairinho e que a filha são inocentes, o João Gabriel. Roberto, essa história dá asco em qualquer ser humano, né? A gente ouve essa história, dá asco, dá nojo. Eu não consigo nem ouvir. Eu não consigo parar para assistir a reportagem sobre o caso Henri Borel. A gente assiste porque a gente é jornalista e tem, né? A gente, pelo menos por alto, a gente tem que saber alguma coisa. Mas eu não sei quem é pior nessa história. Se é a mãe, se é o doutor Jairinho, que leva uma mãe a casar, ver o filho sofrendo, não separar, não dar um basta. Agora a avó, o avô, cada vez eu fico mais estarrecido com essa história. Você vai ficar mais estarrecido agora. Olha o que vai falar o pai da Monique, dessa entrevista aqui, por telefone ao jornalismo da TV Globo. Olha o que ele fala sobre esse caso. Eu não tenho medo. Olha, coloca bem bonitinho aí que nós aqui não temos medo de nada, tá? Eu acredito que ainda tem 2 inocentes
tá? Mas isso ainda pode ser provado, ainda vou esperar, aguardar. Minha filha tá presa, tem um monte de irregularidades, não posso comentar a respeito agora, para não atrapalhar a investigação. Hoje de manhã, Monique Medeiros se sentiu mal e foi levada do presídio em Niterói para o hospital do Complexo de Bangu. Ela sentiu dores no abdômen ao urinar. Os médicos constataram que ela está com infecção urinária e vai ficar 3 dias internada para receber medicação. Já o vereador Jairinho continua preso em Bangu 8. Durante o fim de semana, o RJ2 apurou que ele estaria circulando livremente pela cadeia. Mas a SEAP nega e afirma que o vereador está cumprindo os 14 dias de isolamento por causa da Covid-19. Bora pra cá, por favor. Muito obrigado, Júlio. Ô João Gabriel, tem dois... Você ouviu aí o que o pai da Monique falou. Ele acredita na inocência do Jairinho e da filha, mesmo diante desse laudo de peritos dizendo que essa criança foi violentamente espancada e no dia não tinha fantasma. Eu acho que... Só se ele acredita em fantasma. Só tinha 3 pessoas dentro de casa. O doutor Jairinho, a esposa Monique e a criança. Alguém espancou. O menino não caiu da cama. O laudo já diz o seguinte, não foi queda, ele não caiu da cama. Alguém espancou. Dos dois, um. O Jairinho espancou ou a mulher espancou. Alguém espancou essa criança. Esse já é o primeiro dado. E o segundo dado aí é o seguinte. É que a babá, ela diz que ela mentiu no primeiro depoimento porque tinha medo do doutor Jairinho. É possível? É. Porque trata-se de um miliciano. Não é mesmo, João? E ficou evidente. Agora ela voltou e confirmou toda a versão. E ela ainda foi mais. Quem pediu para ela apagar a mensagem no celular, Roberto, foi a Monique. Agora, o que leva... Aí, essa é uma outra questão, João. Você pode pegar... Você tem vários tipos de pai e vários tipos de mãe, né? Porque tem pai e tem mãe. Tem pai que é pai. Tem pai que o filho dele vai ser filho em qualquer circunstância. Ele dá a vida pelo filho. Tem mãe que também é mãe em qualquer circunstância. Ela dá a vida pelos filhos. Agora, o neto também é filho. O neto... Há quem diga o seguinte, que tão maravilhosa quanto a sensação de ser pai ou ser mãe é ser avô ou ser avó. Porque você cerca o neto de mais cuidados, você não vai cometer os erros como o pai que você cometeu com os filhos na educação dos filhos, né? Porque geralmente você já teve um aprendizado ao conviver com os filhos. Por isso, muitas vezes, que os avós, a avó, o avô, eles são ótimos conselheiros para os pais das crianças. Porque já vivenciaram uma série de situações na condição de pais. Então chega com a carga de experiência muito grande. E são dados que, assim, eu gostaria de pontuar com você aqui, João Gabriel. Primeiro, o que leva uma mãe a ser omissa, sabendo que o filho está sendo violentamente agredido, um filho de 4 anos de idade? A boa vida é o dinheiro? Ela deixa explícito ali em algumas mensagens que ela está vivendo uma situação melhor, está dando boa escola e aparentemente gostava de academia. Ela sai do enterro do filho, vai para um salão de cabeleireiro, gasta lá R$240, o padrasto vai depois para uma festa. Então a vida, o padrão de vida melhorou ao lado do vereador, uma pessoa influente, tirou ela de uma escola que ganhava R$4.000 como professora e jogou lá num cargo comissionado no Tribunal de Contas do município ganhando R$12.000. Talvez por tudo isso ela tenha optado pela omissão. Os avós, eu não sei se por medo, eu não sei o que leva a omissão e até o apoio que o pai dá aí, nessa mensagem aí, se é medo, não sei o que é. A babá possivelmente tenha realmente medo, é um miliciano, o vereador Jairinho envolvido com milícias, então é uma figura também que tenha-se agressiva, figura de perfil violento. Ela presenciou agredindo meninos, segundo ela falou. Mas na soma de tudo isso, é o seguinte: tem mãe, tem pai, tem avós que enfrentariam esse cretino de qualquer maneira, encararia e denunciaria. E não se omitiria diante desse caso. Ainda que houvesse risco, qualquer coisa, enfrentaria esse miliciano
enfrentaria esse miliciano, que até aqui os elementos de convicção apontam para ele como agressor de uma criança de 4 anos que provocou a morte, o João Gabriel? É verdade. Qualquer avô, avó e mãe que teria uma consciência mínima denunciaria, iria separar, às vezes nem ia falar nada, mas nos primeiros gestos de um companheiro fazer isso, ela já ia dar fim ao relacionamento. Ô João, esse caso, o pai do menino, o Lionel Burel, ele recebeu ontem uma carta da Isabela Nardoni, que é mãe daquela menina, que também foi vítima de uma madrasta, de um pai inconsequente. Essa criança morreu, ela caiu de uma altura, sabe se caiu, se foi jogada em São Paulo, não sei se você lembra desse caso. E essa mulher, ela casou hoje com um novo companheiro, tem mais 2 filhos, ela assim tenta superar essa perda na ocasião da filha até hoje, com esses 2 filhos, uma nova relação. E ela mandou uma carta muito simpática, assim, acolhedora ao pai do Henri, que está sofrendo muito nesse momento também pela perda do filho. E esse caso nos chama, assim, desperta a atenção. Você tem ampla cobertura desse caso no Portal Viu, tá? O Portal Viu tem feito uma ampla cobertura desse caso, tem todas as reportagens, desde o início da morte dessa criança. Você tem ali, você vai numa reportagem, você tem ali os hiperlinks para consultar todo o caso, para acompanhar todo esse caso do Henri Borel. Então é uma cobertura muito boa, que está aí, você acompanha no Portal Viu, cuja reportagem você acompanha na tela agora aqui. Uma imagem de uma das reportagens do Portal Viu, aqui na rede social. Esse caso, o João Gabriel, específico, ele chama a atenção de toda a sociedade para um problema que pode afetar ou está afetando outras crianças que convivam numa relação, seja com os próprios pais ou numa relação que tenha uma madrasta ou que tenha um padrasto. A criança, muitas vezes, ela não se comunica, ela não verbaliza, ela não expressa isso. Mas ela vai expressar isso no comportamento. A criança, ela fica meio acuada, ela está sempre cabisbaixa, ela está sempre desenhando, denunciando isso em forma de desenhos. Ela vai falar muitas vezes, se sentir mais à vontade em falar com o professor, com o coleguinha, do que propriamente com os pais. E é preciso estar muito atento a esses abusos que são cometidos contra crianças. Porque a maior parte desses abusos, quando não é bullying na escola, a criança ou ela sofre bullying, ela sofre algum tipo de violência, muitas vezes dentro de casa. O maior índice de violência contra as crianças, seja abuso sexual, assédio, seja uma série de coisas, o maior índice se dá entre parentes, tá? Mais de 70%. Então é preciso estar muito atento. O Henri, segundo relatos da mãe ali com a psicóloga, diz o seguinte, que o menino vivia sempre introspectivo, sempre amuado, ele vivia sempre cabisbaixo e ele vomitava com a chegada do padrasto. Então tudo isso são sinais de que a criança ela pode estar expressando de algo que está acontecendo e que não é visível, muitas vezes. Algo que não é visível quando se olha assim no primeiro momento. E como as pessoas, os pais, as mães, a família está muito desatenta, estão muito mais atentas ao smartphone, ao celular, à televisão, estão muito dispersas em redes sociais, esquece de olhar para o comportamento da criança, para o comportamento do filho. Mas o Henri já tinha relatos, a babá já relatava para a mãe, para os avós, a criança já expressava que algo de errado estava acontecendo na forma como se comportava. Ao rejeitar, voltar para a casa da mãe e do padrasto, queria ficar com o pai. E o pai, em algumas declarações, ele diz o seguinte, que ele tem remorso, ele sente por não ter observado esse comportamento antes. Então eu queria só chamar a atenção para isso, para que as pessoas estejam muito atentas para o comportamento do filho, seja na escola, seja em casa e que seja nas relações familiares. Aí você acompanha agora, ô João, na tela aqui, o trabalho dos peritos. Eles utilizaram um boneco para simular uma queda da cama, eles mediram certinho, fizeram todo um trabalho de simulação
para constatar o seguinte: da altura da cama em que o Henri dormia até o chão, ele jamais teria aquele monte de fraturas, de ferimentos que aparece no laudo, João? E muito estranho uma queda de cama fazer uma criança ter várias lesões como o Henri teve, né? Assustou muito os investigadores. Assustou. São 9 peritos que assinam esse laudo, e são peritos diferentes, e todos eles são unânimes em afirmar o seguinte, que os ferimentos causados no garoto, eles são compatíveis com uma colisão de carro. Seria como se o garoto estivesse num carro em alta velocidade e que esse carro colidisse com qualquer outro, um poste, um outro carro, um muro, para o garoto ter aquele tipo de lesão. Uma simples queda de uma cama não provocaria aquelas lesões. E segundo a babá também falou no depoimento ontem, João Gabriel, o garoto, ele tinha algumas lesõezinhas, ele mancava o joelho, ele tinha algumas escoriações, ele tinha alguns roxidões no corpo, que ficava alguns hematomas. Portal View. O mundo na palma da mão. View.